Muito bem, irmãos, estou iniciando hoje uma série de mensagens com o título Encontros com Jesus. Nos evangelhos nós encontramos vários encontros com Jesus, encontros extraordinários, encontros que nos ensinam coisas mais que preciosas e creio que como igreja vale muito a pena olharmos para esses encontros e aprendermos com Jesus, com aquilo que Jesus fez nesses encontros com essas pessoas. E hoje eu quero ler com você o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, onde nós vamos contemplar, vamos estudar o encontro de Jesus com João Batista. E daqui nós vamos extrair lições preciosas para as nossas vidas. Eu quero convidar você para a leitura comigo, Mateus capítulo 3, de 1 a 17. O capítulo todo de Mateus que tem 17, capítulo 3 todo que tem 17 versículos. Diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois, e o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. E aqui Mateus está citando Isaías capítulo 40, especificamente o verso 3, está fazendo essa citação que diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus, descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. João Batista preparava o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E nesta preparação, nós encontramos 4 assuntos essenciais para tratarmos como igreja, 4 assuntos necessários para o tempo de hoje, se bem que muitos já não se interessam por assuntos como esses, mas são assuntos básicos de alicerce para a igreja, para a nossa fé. João primeiro fala a respeito da ira de
Deus. Depois ele fala a respeito da necessidade do arrependimento, e não de qualquer arrependimento, mas daquele arrependimento que traz frutos. Ele fala então dos frutos do arrependimento, e depois João vai falar do próprio batismo, esse no caminho de preparação para o seu encontro com Jesus. E no encontro propriamente dito, onde Jesus é batizado, aí Jesus, ele valida todo o ministério de João, valida a pregação de João, valida tudo que João está ensinando. E o interessante é que depois que Jesus é batizado, nesse encontro com João, o próprio Espírito Santo e o próprio Deus, aí nós vemos a pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo em uma ação, né, aprovando o batismo de Jesus, aprovando o ministério de João, aprovando todo o ensinamento que João está trazendo ali e que a Bíblia, a palavra de Deus, traz para nós nesta noite. Então, eu quero convidar você para olharmos juntos para esse texto e aprendermos daqui 4 lições preciosas para a minha e a sua vida nesta noite. O primeiro assunto que eu trato com vocês, ele aparece de maneira muito clara no verso 7, onde João se encontra com os fariseus e os saduceus. Os fariseus e saduceus eram pessoas que conheciam a Bíblia, conheciam uma lei, pois eles faziam parte do Sinédrio, que era o tribunal civil religioso mais importante de toda a nação. Seria como o superior tribunal federal do nosso país. Eles eram os mais poderosos, julgavam as questões mais importantes. Eles conheciam, eram homens instruídos, conheciam a palavra de Deus, mas esses fariseus e saduceus, eles se apegaram de maneira tão legalista à lei, que eles começaram a dar passos de afastamento do próprio Senhor, entrando em um relacionamento errado com o Senhor. Portanto, haviam se constituído em inimigos da cruz, inimigos de Jesus. E é por isso que João olha para eles e diz: raça de víboras, não é? Vocês acham que podem fugir da ira que está próxima? E aí ele fala da ira de Deus. Novamente ele repete no verso 10, dizendo: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. E ele enfatiza isso no verso 12, falando de Jesus. Ele diz: ele traz a pá em sua mão e limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, se referindo à perdição eterna, se referindo ao inferno, ao Hades, ao Seol, se referindo à ira de Deus. E aqui João trata desse primeiro assunto que é importantíssimo para a igreja, a ira de Deus. Talvez você possa pensar: como será a ira de Deus? Será que Deus ele tem um humor variável como o nosso humor? Nós às vezes estamos felizes, de repente nos entristecemos e depois ficamos felizes de novo e vamos oscilando no nosso humor. Será que Deus ele tem momentos de raiva? Será que ele tem momentos de ira? E quando eu peco contra ele, quando eu desobedeço a sua palavra, ele está lá atrás de uma nuvem como um policial bravo, e nesse momento que eu peco, ele manda um raio na minha cabeça, ele manda um câncer para o meu pulmão como um castigo, porque Deus naquele momento está irado. Não, não é assim. Essa não é a ira de Deus, essa não é a ira de Deus. Nós podemos ver com muita clareza a ira de Deus. Isaías fala sobre isso no capítulo 1, verso 4, diz assim: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o
rejeitaram. Ainda Isaías, capítulo 2, verso 21, a Bíblia está falando, Isaías está dizendo o seguinte: fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Isaías está falando da ira do Senhor. O dia que o Senhor vai sacudir a terra, a ira do Senhor, ela pode ser provada aqui, enquanto estamos nesta terra, enquanto estamos em vida, mas na verdade o cume, o ápice da ira do Senhor acontecerá no momento em que nós nos encontrarmos com Ele, no momento que nós partimos daqui, estivermos lá diante do Senhor, aí será o cume da ira do Senhor. E o próprio Mateus, no capítulo 7, versos de 21 e diante, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Esta é a ira de Deus. Aqui está a expressão máxima da ira de Deus, e João está tratando disso. Ele está olhando para os fariseus, está olhando para os saduceus, que são legalistas, que defendem a letra da lei, mas se afastaram do Senhor Jesus num relacionamento completamente errado com o Senhor, e se tornaram inimigos da cruz, se tornaram inimigos do Evangelho, inimigos de Jesus. E João está olhando para ele, dizendo: raça de víboras, vocês sabem que tem um juízo sobre vocês, vocês sabem que a espada da ira de Deus está sobre vocês, e vocês precisam resolver isso, não se trata de uma rotina, não se trata de um ritual religioso, não se trata de cumprir algumas tarefas como os fariseus bem faziam, se trata de um relacionamento correto com Deus. E eu pergunto a você, assim como a ira de Deus, desenhada aqui por João, estava sobre os fariseus e os saduceus, eu pergunto: será que a ira de Deus não está sobre você? Será que o machado, conforme está na expressão do verso 10, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo, fogo que nunca se apaga, no verso 12. Será que a ira de Deus não está sobre a sua vida? Será que você não está apenas cumprindo rituais religiosos? Será que você não está num relacionamento equivocado com o Senhor? Será que você não está fazendo coisas que Deus reprova? Será que você não está querendo aceder à eternidade com base na sua própria justiça, abandonando a justiça de Deus? Entenda, sobre todo pecador está o machado da ira de Deus, está a espada da ira de Deus sobre a nossa cabeça, e nós precisamos entender isso. João fala da ira de Deus, e você pode perguntar assim: então, sim, eu entendo que eu estou distante de Deus, eu estou num relacionamento errado com Deus, eu faço apenas alguns rituais religiosos, e até hoje eu confiava que isso podia me salvar, mas eu estou entendendo que não, a espada da ira de Deus está sobre a minha cabeça. Sim, a espada da ira de Deus está sobre a sua cabeça, o machado está sobre a raiz, e a árvore que não produz fruto será cortada, diz o Senhor. E você pergunta então: como eu posso me livrar da ira de Deus? Como eu posso tirar a espada da ira de Deus sobre a minha cabeça? João responde, ele diz, volta lá no verso 2, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E João começa a falar de arrependimento. O salmista, no Salmo 51, diz que um coração arrependido, contrito, Deus não
desprezará. Deus não desprezará. Mas o que é o arrependimento? João veio pregar o arrependimento. O que é isso? Será que quando eu sou confrontado com algumas verdades de Deus, quando Deus fala comigo e eu percebo que estou no caminho errado, eu percebo que estou distante de Deus, eu percebo que apenas estou fazendo alguns rituais religiosos, e eu percebo tudo isso, e eu choro diante de Deus, e eu me derramo diante de Deus, isso seria arrependimento? Não, choro não é arrependimento, mas quando eu percebo as minhas falhas, eu fico com vergonha daquilo que as pessoas vão pensar de mim, e eu tenho vergonha de sair na rua, porque eu me dei conta de quem eu sou, e eu fico percebendo que as pessoas me olham e me veem como eu sou. Isso é arrependimento? Não, isso é remorso, isso não é arrependimento. Arrependimento é a capacitação que o Espírito Santo de Deus nos dá para abandonarmos a vida velha e começarmos a viver uma vida nova de acordo com os princípios do Senhor Jesus. Portanto, arrependimento não é choro, arrependimento não é um momento de emoção, arrependimento é a decisão de abandonar uma vida reprovada por Deus, a decisão de abandonar a mentira, a decisão de abandonar a prostituição, a decisão de abandonar o pecado que nos condena e nos voltarmos para Deus, a decisão de abandonarmos o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo, deixarmos de adorar a nós mesmos e passarmos a adorar a Deus. Essa decisão é o arrependimento, a decisão que nos leva a uma novidade de vida. E percebam que João, quando ele fala com os fariseus, ele diz: olha, vocês falam que são filhos de Abraão e tudo mais, mas Deus, ele pode até de uma pedra brotar um filho de Abraão. Vocês precisam, na verdade, produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Então, arrependimento não é uma emoção que me leva a continuar vivendo a mesma vida. O arrependimento não é um choro que me faz ficar triste em um momento e eu levanto daquele choro e continuo a mesma vida, continuo o mesmo pecado, continuo sendo desonesto, continuo sendo um marido distante, continuo não sendo um sacerdote do meu lar, continuo uma vida afastada de Deus, como os fariseus. Eles apenas representavam ser cristãos, mas na verdade não eram, e pelo posto que eles ocupavam, de fato, se tornaram inimigos de Jesus. E eu pergunto, será que nas igrejas de hoje nós temos inimigos de Jesus? Será que nas igrejas de hoje nós temos pessoas que conhecem profundamente a lei de Deus, mas estão distantes dele e pelo testemunho que dão, se tornam inimigos da cruz de Cristo, se tornam inimigos do próprio Cristo? Essa é a questão. Não se trata de saber, não se trata de conhecer, se trata de ter um relacionamento correto com o Senhor. Então João diz que eles, os fariseus, os saduceus, deveriam produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. É claro que muitas pessoas, quando se aproximam da igreja, ouvem a mensagem de Deus, logo pensam: olha, então eu vou me esforçar, eu vou mudar o meu caráter, eu vou parar de mentir, eu não serei mais desonesto, eu não serei mais preguiçoso, eu não vou trair mais a minha esposa, nem o meu marido, eu vou ser um filho decente, eu vou me esforçar. Mas não se trata de um esforço. Eu preciso dizer para você com toda a certeza do meu coração, você vai usar todos os recursos que você tem, mas você não vai conseguir produzir a mudança que Deus quer que você produza. Você precisa passar por um milagre chamado milagre do novo nascimento. Esse milagre é produzido pelo Espírito Santo de Deus quando nós nos arrependemos, quando nós decidimos deixar para trás uma vida de pecado e seguir a Jesus Cristo. E seguir a Jesus Cristo não quer dizer ir para a igreja, isso pode ser um ritual religioso. Seguir a Jesus Cristo não quer dizer participar de alguns cultos, algumas reuniões, isso podem ser tarefas religiosas. Seguir a Jesus Cristo significa se tornar um discípulo dele, um discípulo verdadeiro, aquele que vive os princípios dele, aquele que passou por uma transformação tal, que a Bíblia chama de novo nascimento, que os princípios do Senhor Jesus já não se tornam mais obrigação para nós, eles todos se tornam prazerosos, eles brotam dos nossos
poros como resultado daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Sim, precisamos produzir frutos de arrependimento, frutos que mostrem arrependimento. É esta a palavra de João. Então João está falando da ira de Deus, está falando da ira vindoura, está falando da necessidade do arrependimento, está falando da necessidade de produzirmos frutos que mostrem esse arrependimento na prática. Vamos imaginar que você esteja numa reunião e você tenha cometido um furto ou um roubo, e ali publicamente você confessa o seu pecado, e você está orando, e você diz assim: Senhor, eu quero pedir ao Senhor perdão, eu estou arrependido profundamente, porque ontem eu fui na casa de fulano de tal, e eu furtei tal coisa, e eu roubei tal coisa, mas Senhor, já que eu estou na tua presença orando ao Senhor, eu quero aproveitar e pedir ao Senhor perdão, porque amanhã eu pretendo roubar a casa de fulano. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. A nossa conduta muda, o nosso comportamento muda quando Jesus, Ele produz em nós, o Espírito Santo produz em nós o milagre do novo nascimento, o arrependimento que nos leva a apresentarmos fruto desse arrependimento. É aquele que muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de sentir, muda o nosso comportamento, muda a nossa vontade. Nós tínhamos a nossa mente em uma série de coisas que não agradavam a Deus, mas a nossa mente é mudada. Nós tiramos a nossa mente daqui e colocamos nas coisas que agradam a Deus. A nossa mente muda, a nossa vontade muda. Antes eu gostava de um monte de coisas que eram prejudiciais para mim, prejudiciais para minha família, e eu abandono tudo isso, e Deus planta em mim o desejo por coisas nobres, por coisas grandes, por coisas que agradam a Ele. A minha vontade é mudada, a minha conduta é mudada. As pessoas começam a olhar para mim e me veem completamente diferente, porque o Espírito Santo, diante do meu arrependimento, produz esse fruto no meu comportamento. Eu me lembro uma vez, pregava na primeira igreja que eu pastoreei, pregava e no final da mensagem fiz um apelo, e algumas pessoas vieram à frente. Junto com essas pessoas veio um morador de rua. Ele estava com um cheiro insuportável, estava todo sujo, cabeludo, barbudo, e eu confesso a vocês que orei não com muita fé por aquele homem, e perguntei a ele no final: onde que eu posso te visitar, como é que eu posso te encontrar? E ele disse: olha, eu vivo aqui numa praça, em outra, e eu disse: olha, então nós estamos aqui de portas abertas para o que você precisar. E ele foi embora, e no domingo seguinte, 7 dias depois, eu estava à porta da igreja recebendo as pessoas, e e chega um homem muito bem vestido, usava até uma gravata, cabelinho bem cortado, um bigodezinho bem desenhado, a barba bem feita, usava até um perfume, e ele chegou para mim como alguém que me conhecia e disse: oi pastor, tudo bem? Como é que passou a semana? Eu disse: tudo bem, mas quem é você? De onde eu te conheço? E ele disse: pastor, Jesus transformou a minha vida. Eu era aquele morador de rua, e Jesus me transformou no domingo passado, quando eu me entreguei a Ele. O Espírito Santo me fez nascer de novo, e até por fora Jesus me mudou, pastor, até por fora. Isso é arrependimento. O arrependimento traz mudança de mente, mudança de sentimento, mudança de vontade, mudança de comportamento, e as pessoas que estão fora, elas conseguem olhar para nós e ver que nós somos novas criaturas, e esse milagre foi produzido pelo Espírito Santo de Deus. Devemos produzir frutos dignos de arrependimento, fruto que mostre o nosso arrependimento. E o último assunto que João vai tratar antes do seu encontro com Jesus é o batismo. Ele vai falar sobre isso no verso 6, ele diz: vinham a ele, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Ele fala de novo no verso 11: eu os batizo com água para o arrependimento. João trata do batismo. E o que é o batismo? Você que não é membro da grande família PIBVM, talvez você ainda não seja batizado, e você aqui pergunte para mim: o que é o batismo? Eu quero explicar para você o que é o batismo, e é algo
extraordinário que você vai aprender com a palavra de Deus nesta noite. O batismo, na verdade, ele é um símbolo. O batismo não salva. O batismo, ele simboliza algo que já aconteceu na sua vida. E no momento do batismo, você está simbolizando tudo aquilo que aconteceu. O símbolo, nós evangélicos temos alguns símbolos. E o símbolo, ele só tem valor quando ele nos remete, quando ele nos liga àquela verdade que ele está ali representando. Dizendo de outra forma, a pessoa que vem ao batismo, ela precisa ter vivido tudo que o batismo simboliza antes, e apenas simbolizar aquilo num momento posterior. No batismo, quando uma vida, ela emerge nas águas, simboliza então que uma vida velha está acabando, e quando essa pessoa emerge das águas, simboliza que está nascendo um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, que deixou o seu passado, que colocou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, que agora está querendo viver, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, uma novidade de vida. No batismo está simbolizado a morte de um homem desonesto, a morte de um homem que trai a esposa, a morte de um homem que não tem garra para sustentar a sua família, de um homem preguiçoso. Aí no batismo está simbolizado a morte de alguém que não tem um brilho no olhar, que não tem sucesso na vida, que vive de fracasso em fracasso. No batismo está simbolizado a morte, e no batismo está também simbolizado o nascimento. No lugar do homem mentiroso, o homem mentiroso morre e nasce um homem que só vive a verdade, que só fala a verdade, que só defende a verdade. No batismo está simbolizado, sim, a morte de um homem preguiçoso que não sustenta a sua família, e o nascimento de um homem corajoso, cheio de garra, que vai levantar de manhã e vai colocar o pão na sua mesa para os seus filhos. Sim, no batismo está simbolizado um casamento que não pulsa, uma família que vive um pedacinho do inferno, e o surgimento, o nascimento de um casamento, de uma família que vai viver tempos de refrigério pela presença do Senhor. No batismo está simbolizado a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem para a glória de Deus. João trata disso. João está falando disso. O batismo, ele simboliza algo transcendente, simboliza algo extraordinário, simboliza aquele milagre de água para vinho, aquela transformação que só o Espírito Santo pode fazer. Sim, o batismo é um símbolo, e ele, como símbolo, só tem sentido se ele nos remete à realidade que ele está representando. Ou seja, para que você seja batizado, você precisa ter passado por essa experiência. O seu velho homem precisa ter morrido, o desonesto, o mentiroso, o que falava palavrão, o que não tinha brilho no olhar, o homem fracassado. E no lugar deste homem, simbolizado no batismo, está nascendo um novo homem para viver para a glória de Deus, para desfrutar das promessas de Deus, promessas terrenas e promessas eternas. Sim, o batismo simboliza tudo isso. E para que você seja batizado biblicamente, você, antes do seu batismo, precisa ter vivido toda essa experiência com Jesus Cristo. João fala da ira de Deus, e talvez nesta noite você esteja preocupado, mas é sério isso? Eu preciso dizer para você, sim, é sério isso. A espada da ira de Deus está sobre a cabeça de todo pecador, e a qualquer momento ela pode ser executada, e nós podemos partir para a eternidade, para vivermos afastados de Deus para sempre. É uma realidade. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você que de repente está assustado com essa situação. A ira de Deus, ela foi aplacada na cruz de Cristo.
ali Jesus Cristo, Ele satisfez na sua morte de cruz toda a ira de Deus. E hoje, se você colocar a sua fé em Jesus Cristo, hoje, se você se arrepender dos seus pecados, não apenas tiver um momento de choro ou de emoção, mas um momento de decidir abandonar uma vida velha e seguir uma vida nova, o Espírito Santo do Senhor vai apresentar a você o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, e você vai colocar a sua fé em Jesus Cristo. E quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo, toda a condenação que estava sobre você, toda a dor, toda a angústia, toda a ira de Deus que estava sobre você, esta ira, ela vai ser atribuída a Jesus Cristo. Toda a culpa será atribuída a Jesus Cristo, e Ele já pagou esse preço, e toda a justiça e a perfeição de Cristo vai ser atribuída a você, e a ira de Deus não estará mais sobre a sua vida, mas sim a graça do Senhor Jesus Cristo. E no momento que você chegar lá diante de Deus, você não experimentará mais a ira, você não vai ouvir mais da boca de Deus: apartai-vos de mim, vocês que praticam mal, não conheço vocês. Você vai ouvir da boca de Deus: venha, ó Filho amado, para o descanso eterno. É algo tão extraordinário que João prega, que Jesus Cristo, ao ser batizado, nesse encontro com João, ele está dizendo, João não queria batizá-lo, ele diz: não, é necessário que isso aconteça para que a justiça seja cumprida. O que é que Jesus está fazendo com isso? Ele está validando, ele está acreditando, ele está confirmando toda a mensagem de João. Ele está dizendo que isso é de Deus, isso que João está pregando é a verdade de Deus. A ira de Deus é uma verdade, o arrependimento é uma necessidade, os frutos de arrependimento é uma necessidade, e o batismo também é um ato de obediência daquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus está validando, o Pai dos céus está validando a pregação, o ministério de João Batista, e talvez você ainda não tenha sido batizado porque não entendeu o que é o batismo. Eu quero dizer a você, se você ainda não é batizado, você pode caminhar conosco, nós podemos guiar você até o momento em que você vai viver esse símbolo, mas não vai viver esse símbolo como algo vazio, vai vivê-lo, e ele de fato vai remeter, vai ligar você a esta realidade que ele mesmo está representando. Ou seja, você será uma nova criatura, estará apenas testemunhando da mudança que o Senhor Jesus fez na sua vida. Você já foi batizado? Você deseja ser batizado? Muitos dizem assim: eu ouvi a palavra, eu entendi sobre o batismo, mas eu não sinto ainda aqui no meu coração o desejo de ser batizado. Na verdade, não se trata disso. Na verdade, não se trata de sentir ou deixar de sentir. Se trata de um ato de obediência. Todo aquele que crê deve ser batizado. Todo aquele que crê deve ser batizado. A decisão pelo batismo é uma decisão que agrada o coração de Deus. Imagine você como pai ou como mãe. Se você pede, por exemplo, na hora do almoço ao seu filho: vá até a padaria da esquina e compre um suco para o nosso almoço. E o filho diz assim para você, pai ou mãe, o seguinte: pai, mãe, eu entendo a ordem que vocês estão me dando, eu entendo o pedido, eu entendo que o suco é importante para o nosso almoço, mas pai, mãe, eu não sinto no meu coração o desejo de obedecer. Eu não sinto em meu coração o desejo de ir fazer o que vocês estão mandando. Certamente você, como pai, como mãe, ficaria muito triste com o seu filho. O batismo não se trata de sentir, se trata de obedecer e produzir alegria ao coração do Pai, que diz: todo aquele que crê deve ser batizado. Você já foi batizado? Mas lembre-se que o batismo vai simbolizar aquilo que Jesus deseja fazer na sua vida. Quando a vida é imersa nas águas, simboliza que está morrendo. Eu estou repetindo isso, Senhor. Está morrendo o homem desonesto, o
que trai a esposa que trai o marido, o homem sem garra, o homem que não tem brilho no olhar, o homem que não tem motivo para viver. Está morrendo um lar em pedaços, está morrendo um lar que é um pedacinho do inferno. E quando esta vida emerge das águas, está simbolizando sim o nascimento de uma família que vai viver tempos de refrigério pela presença do Senhor, conforme Atos capítulo 3 versos 19 e 20. Arrependam-se para que os seus pecados sejam perdoados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. E eu pergunto a você, você já foi batizado? Você gostaria de experimentar essa transformação que o Espírito Santo de Deus pode produzir na sua vida e depois simbolizar isso através do batismo? Vai aparecer aí embaixo na tela um QR Code. Você poderá escanear esse QR Code com o seu celular, preencher esse formulário, clicar em enviar e essa informação vai chegar para mim. E eu gostaria de caminhar com você nessa transformação que o Senhor Jesus pode realizar na sua vida. E depois essa transformação será simbolizada através do batismo. Que maravilha! Jesus foi batizado por João para que se cumprisse toda a justiça, para que se cumprisse toda a Escritura, querendo dizer que ele estava dando o exemplo, e nós também devemos ser batizados depois de compreendermos a ira de Deus, de nos arrependermos dos nossos pecados, de produzirmos frutos de verdadeiros arrependidos. Devemos sim simbolizar tudo isso através do batismo. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Nós vamos